passos hei de ouvir, soando lá além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São voos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Certo é, sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história para o que ficou para trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Oh, oh, saberão quem é o Toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra. Paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, você que nos assiste nesse momento, nesse culto de celebração a Deus. E nesse momento nós vamos refletir na palavra de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com você está no livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 13 até o 15. Nós vamos refletir um pouco nesse momento, nessa noite de domingo, sobre o Deus que livra. A gente vai refletir um pouco sobre esse tema diante de uma situação, um momento
da história do povo de Israel, que eles se encontraram e Deus os livrou num momento de tensão, de problemas e dificuldades. E a partir dessa lição, desse momento da história, nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida. O texto, ele diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Nessa oportunidade aqui nós vamos refletir sobre esse tema, o Deus que livra. O texto bíblico lido, ele faz parte da narrativa aqui da libertação do povo de Israel no Egito, quando eles eram escravos no Egito. Depois de 430 anos em escravidão, muitos como escravos, Deus os livrou da escravidão e os trouxe para a liberdade. E diante dessa jornada, esse capítulo 14 de Êxodo vai relatar para a gente que eles, nessa jornada de saída do Egito, eles se acamparam ao redor do mar. Chegaram a um ponto onde estava o mar e eles se acamparam naquele lugar. E ali, nesse momento, eles foram alcançados pelas tropas de Faraó. E Faraó, ele estava arrependido de ter libertado esse povo da escravidão, permitido com que eles fossem embora, deixado com que eles fossem embora, e ele vai ao encontro desse povo agora para poder capturá-los novamente. E se caso eles se recusassem, o confronto seria inevitável e muitas mortes aconteceriam ali. Então não havia para onde fugir. O povo tinha diante de si o mar e os soldados de Faraó logo atrás. Olha que situação com que eles estavam se deparando agora, esse povo. Só Deus poderia livrá-los nesse momento. E como sabemos, a história vai relatar para nós, é o que realmente acontece. Deus livra esse povo das mãos de Faraó. E isso é importante para a nossa vida, porque todas as vezes que nos sentimos pressionados por todos os lados, encurralados às vezes, sem saída, às vezes que olhamos para situações da nossa vida e parece que não há solução, não há como se resolver, saiba disso, ainda há esperança. O Senhor pode nos livrar. Atualmente, não são poucos os casos de pessoas que precisam de livramento. Talvez de uma doença fatal, talvez de uma dependência química, de uma depressão, do medo, do desejo de tirar a própria vida, da falta de fé, de algum complexo de inferioridade, das tensões do inimigo, das propostas sedutoras do mundo, das perseguições no trabalho por causa da fé, ou talvez por conta da pandemia. São inúmeras as coisas que podemos listar aqui, a lista é grande, de problemas que assolam a vida do ser humano, que nos traz preocupações, mas saiba disso, diante desse texto, o que ele vai nos ensinar é algumas posturas que nós devemos ter diante dos desafios da vida. E tenha certeza que Deus, ele tem poder para nos livrar dos desafios que enfrentamos. E diante desse texto, dessa história, nós vamos refletir aqui em 3 preciosos conselhos, nós podemos dizer assim. O primeiro deles, Deus, ele tem poder para nos livrar, nós precisamos ter essa certeza. Então, diante dessa certeza que Deus tem poder para nos livrar, tenha coragem. Esse é o primeiro conselho que nós podemos encontrar nesse texto e nessa história. O povo de Deus aqui estava cercado por ambos os lados, a situação era apavorante. Se você ver o versículo 10 na sua Bíblia, do capítulo 14, enquanto Faraó se aproximava, os israelitas levantavam os olhos e viram
que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados. Até aquele momento tudo estava correndo bem, tudo estava dando certo, todas as coisas estavam saindo conforme o esperado aqui para eles. Só que quando a primeira pessoa viu o exército de Faraó se aproximando, o medo e o desespero tomou conta de todo mundo. Não havia para onde correr e o lugar onde eles estavam acampados era um lugar sem saída. De frente está o mar e atrás está o exército de Faraó, literalmente encurralados. Neste momento delicado e desconfortável que eles estão passando, o texto diz que eles ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Olha só, é a primeira vez no livro de Êxodo que acontece isso, um clamor em massa. Mas não se impressione, geralmente é o que nós costumamos fazer, né? Quando tudo dá errado, os problemas começam a chegar e o caos se instaura em nossa vida, a primeira reação nossa, muitas vezes, é clamar a Deus. E é isso que está acontecendo aqui. O povo está clamando a Deus, eles clamam a Deus. Mas veja o que eles disseram a Moisés logo após de clamarem a Deus. Logo em seguida, no versículo 11, o texto diz assim: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tirastes de lá para morrermos neste deserto. A situação ela mudou de forma muito rápida, não é verdade? Primeiro eles clamam a Deus, logo em seguida eles já tentam aqui achar um culpado, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar da situação. A fé e a confiança em Deus se distanciaram do povo nessa oportunidade, nesse momento que eles estão passando. E eles tiveram a coragem e a ousadia de perguntar: o que fizeste conosco, nos tirando do Egito? Isso é lamentável. Por que é lamentável? Porque o medo fez com que os israelitas desejassem de novo o Egito. O medo fez com que eles estacionassem naquela situação. Foi difícil para eles olhar para o outro lado do Mar Vermelho, firmar os olhos no futuro. O medo fez com que eles ficassem cegos. A esperança se foi. E o medo faz isso. Somos impedidos de olhar para frente. Só conseguimos olhar o presente. E quando fazemos isso, só enxergamos os problemas. A pessoa com medo só consegue imaginar o pior. A pessoa com medo, ela só consegue imaginar o desastre e o caos. O medo não nos deixa enxergar a realidade como ela é. Ele distorce e amplia nossas percepções das dificuldades. É isso que o medo faz com a gente. Por isso, diante daquela impossibilidade, Moisés ele tem uma reação no versículo 14. Ele vai olhar para o povo e vai dizer assim: não temais. E vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Moisés, diante deste cenário, ele olha para o povo e fala: não temam, porque o Senhor está do nosso lado. O pânico aqui impediu os israelitas de se lembrarem daquilo que o Senhor havia feito por eles no Egito. Esse povo passou 430 anos como escravos. Agora Deus livrou eles, libertou eles da escravidão, diante de muitos sinais que aconteceram no Egito. E eles viram isso. Mas agora, diante de mais um problema, eles estavam se esquecendo, porque o medo faz isso com a gente. O medo faz a gente se esquecer. Quando nós somos dominados pelo medo, ele faz com que a gente se esqueça daquilo que Deus já fez e ainda pode fazer por nós. Mas Moisés só pode estar cego, né? Talvez alguém poderia dizer isso.
Como assim não tenham medo? Será que não está vendo o faraó chegando com seu exército aí atrás da gente para nos matar? Como ter coragem e confiança em Deus num momento como este? Moisés sabia que era possível. Deus os levou àquela situação. E aqui complica um pouco mais o cenário. Por quê? Porque se você ver o versículo 2 do capítulo 14, Deus ele fala assim, ó, diga aos filhos de Israel que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem-se à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. Se você olhar esse versículo com o versículo 9, é exatamente onde Deus mandou eles irem que eles foram. Aonde eles estão encurralados é exatamente o lugar onde Deus ordenou para Moisés conduzir o povo. O povo estava exatamente aonde Deus queria que eles estivessem. Eles estavam obedecendo a Deus, mudaram a rota por causa das ordens divinas e Deus os levou àquele beco sem saída. Sabe o que isso ensina para a gente? Que o fato de Deus estar no controle da nossa vida não significa que não enfrentaremos dificuldades. O fato de obedecermos a Deus não significa que não enfrentaremos situações impossíveis de se resolverem aos nossos olhos. O povo não estava naquela situação por um acidente de percurso. Ah, deu errado. Não. Não foi um erro de cálculo ou coisa do tipo. Eles estavam emparedados, encurralados porque Deus quis. E diante disso, o pensamento de morte começa a pairar na mente dos israelitas. E Moisés olha para esse povo, um doido no meio da multidão, dizendo assim: não temas, não tenha medo. E isso eu quero dizer para você hoje. Hoje nós estamos vivenciando um cenário de caos, preocupação, desespero. Para onde quer que você olhe hoje, talvez você esteja enxergando a morte. Talvez você esteja enxergando o caos. Talvez você esteja enxergando o sofrimento, aquilo que está vindo contra você para te destruir. E assim como Moisés disse para o povo, a palavra de Deus diz para mim e para você: não temas. Não temas. Mas a pergunta é: como não temer? Como ter coragem diante de um cenário como esse? Aquele povo estava encurralado, sem saída. Não há esperança, não há expectativa, não há como não ter medo. Como não ter medo de um exército que está vindo para nos matar e não tem como fugir porque é um mar à nossa frente? Talvez hoje nós estejamos nos encontrando também numa situação como essa. E a palavra de Deus não muda, ela é a mesma para mim e para você. Talvez você olhe ao redor hoje. Hoje nós estamos vivenciando um cenário preocupante da pandemia que ainda está assolando a vida de muitos. Tem prejudicado o trabalho e a vida de muitas pessoas. De todos nós. E talvez nós estejamos olhando para um cenário e vivenciando um cenário talvez como o dos israelitas. De olharmos ao nosso redor e não termos esperança, apenas olharmos e vermos a morte chegando para nos alcançar. E Deus, Ele quer que eu e você tenha coragem. Mas por que tenha coragem? Tenha coragem, Moisés disse para eles: não temais. Não temais por quê? Não é porque eu sou forte, porque eu consigo, porque eu tenho que ter pensamento positivo. Não, eu preciso ter coragem porque o Senhor está comigo. Você precisa ter coragem porque o Senhor está contigo. Se você tem o Senhor como Deus da sua vida, tenha coragem porque o Senhor está contigo e Ele te livrará. Essa é a palavra, então não temas, tenha coragem. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto. A segunda, Deus tem poder para nos livrar. Fique calmo. Essa é a segunda lição, fique calmo. Primeira, tenha coragem. Segunda, fique calmo.
Versículo 14, o texto diz assim: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Esta é certamente a mais difícil das orientações, né? Mas ela era necessária aqui. Você se lembra do que aconteceu? A gente acabou de comentar sobre isso. Quando os israelitas olharam para trás e viram as tropas egípcias, em primeiro lugar eles clamam desesperados ao Senhor e depois eles repreendem Moisés por ter tirado eles do Egito. Quando você vai para o versículo 12, o povo diz assim para Moisés: não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Você conseguiu captar aqui o peso dessas palavras? Essa murmuração do povo não tem uma gota sequer de esperança. Aos olhos deles aqui a morte é certa. Eles foram tomados por uma amnésia absurda. Uma amnésia absurda. Eles se esqueceram muito rápido do que Deus havia feito aqui para libertá-los do Egito. Só que a verdade é que a gente costuma agir sim também. O Senhor constantemente nos guarda, o Senhor constantemente nos abençoa, nos provê forças. No entanto, basta uma pequena pedra no nosso caminho e muitos de nós nos colocamos a reclamar e a murmurar. Murmuramos como se Deus nunca tivesse nos livrado. Murmuramos como se Deus nunca se preocupou com a gente. Nós precisamos pensar numa coisa. Além da amnésia, sabe qual a outra razão que eles estavam sem esperança? É simples. Não foi somente porque eles olharam para trás e viram a tropa de Faraó, mas, sobretudo, porque eles deixaram de olhar para frente, para o Senhor que ia adiante deles. E se você for para o capítulo 13, o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para que o sol não queimasse eles, e de noite numa coluna de fogo para iluminar e aquecer esse povo. Deus direcionava esse povo. Mas esta foi a causa da amnésia, deixar de olhar para frente, deixar de ter fé e confiança e de ficar calmo diante do caos, na certeza de que Deus, o mesmo Deus que libertou eles do Egito, é o mesmo que está conduzindo. E aqui a lição é essa: com os olhos em Deus, eles deveriam ficar calmos. É isso que diz o final do versículo 14, o que Moisés diz: fiquem calmos, fiquem calmos. E esse calmos aqui, essa palavrinha no hebraico, o significado dela é estar calado, é sem fala, sem palavras. Os hebreus aqui estavam sendo convidados a contemplarem aquilo que Deus iria fazer, mas calados. No lugar de murmúrios, de resmungo, de murmuração, eles ficariam impressionados com o poder divino. Então o convite é: fique calmo, fique calado, fique em silêncio, ouça, veja aquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Muitas vezes nós agimos assim também. Nós não conseguimos ficar quietos e deixarmos o Senhor atuar. E às vezes, quando não estamos murmurando, falamos achando que Deus precisa de sugestões nossas. Ele não precisa, saiba disso. Deus ele não precisa de sugestão minha para saber o que Ele deve fazer com a minha vida e com a cidade onde eu moro. Ele sabe o que fazer. Eu não preciso ficar dando sugestões a Deus, eu preciso ouvir e me atentar àquilo que Ele está fazendo. Eu preciso clamar a Ele, confiar e descansar nele. Então o convite é: fique calmo. Esse é o conselho: fique calmo. Calma. O cenário é desesperador, A tendência do cenário é te empurrar para o medo e para a preocupação,
mas a palavra de Deus é a mesma. Fique calmo. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus continua te direcionando, Deus continua conduzindo a sua vida. Então fique calmo, não se desespere. E a última lição, o conselho que a gente pode extrair desse texto: Deus tem poder para nos livrar. Então, apresentemos atitude. É impressionante a maneira aqui com que os acontecimentos se desenrolam nesse episódio. O povo, eles deveriam ter coragem, ficar calmos para observar o trabalhar de Deus. Mas, entretanto, por mínimo que fosse a parte do povo, eles teriam aqui que agir também. O versículo 15 vai dizer isso para nós. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. A hora de o povo agir, enfim, havia chegado. Era para ficarem calmos naquele momento, mas agora é para agir. Agora é para fazer. E aqui é uma lição para a gente. Por que antes do povo agir, foi lhes dito para que se acalmassem, para que ficassem quietos? E aqui as coisas começam a fazer mais sentido. Existe um tempo certo de agir. Isso é uma lição diante desse texto. E só podemos descobrir corretamente em completo silêncio, isto é, quando silenciamos para escutar o Senhor. Aí há o tempo certo de agir. Aí Deus vai nos direcionar para a sua vontade e seu propósito, que é sempre o melhor para a nossa vida. Foi assim que Deus agiu aqui com o povo. Primeiro o povo se aquietou, depois, na hora certa, ele comissionou o povo à ação. Eles não precisariam lutar. A ordem era só essa: marchem. O momento era de agir. O povo aqui, eles veriam o livramento de Deus se tivesse fé suficiente para caminhar, confiando que Deus, ele faria o restante. O povo, eles deveriam começar a demonstrar atitude agora. Agora eles deveriam começar a agir. Em algumas ocasiões na vida cristã, para vermos também o livramento de Deus, para transformar impossibilidades em possibilidades, precisamos de atitude. Quem fez o milagre foi Deus. Nada do que foi feito dependeu do povo. Nada. A eles coube somente apenas seguir avante, confiando que Deus faria tudo. O mar era grande? Avante. A barreira era intransponível? Avante. Deus estava do lado deles. Ao povo cabia acreditar e caminhar. Mas a pergunta, marchar como? Alguém poderia questionar isso, né? Como marchar, Moisés? Deus está mandando para a gente marchar. Marchar para onde? Tem um mar na frente, um exército atrás, nós estamos encurralados. Vamos para onde? Será que Deus não está vendo o tamanho do problema que nós estamos enfrentando? E Deus está dizendo para a gente, marche. Que loucura é essa, Moisés? Será que Deus não está vendo o mar? Sim, Deus estava vendo o mar. Só que Deus não queria que o povo ficasse admirando ou olhando para o mar. Deus queria que o povo olhasse para Ele. E Deus ainda disse a Moisés: levante o bastão, versículo 16, e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Veja, todas as ordens de Deus exigiam ação. Tudo aquilo que Deus ordenou exigia atitude. Tanto da parte do povo quanto da parte de Moisés. Os dois agiram em conformidade com a vontade de Deus. Moisés estendeu o seu cajado e a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento, no versículo 21 vai dizer isso, ele soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar,
que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Moisés obedeceu e Deus fez o milagre. E essa é a lição para mim e para você. Nós também podemos ver o livramento do Senhor. Atitude. O que você está esperando? Essa é a pergunta. O que eu e você estamos esperando? O margem do Êxodo aqui nos ensina a entregarmos sem reserva a nossa causa a Deus e agir com fé. Até quando eu e você vamos ficar trancados dentro do quarto querendo que Deus nos livre da angústia? Atitude. Até quando nós vamos ficar sentados no sofá esperando o emprego cair do céu? Nós precisamos orar a Deus, mas agir também. Até quando você vai ficar andando com pessoas que estão te empurrando para o vício das drogas, para a bebida, para a prostituição, estão acabando com a sua vida? Atitude. Deus pode nos livrar e Ele nos livra do caos que está ao nosso redor. Nós estamos vivenciando um caos e a palavra de Deus vem para mim e para você diante desse cenário perturbador hoje, dizendo assim: diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que ande, que caminhe, que marche. E talvez você e eu vamos olhar diante da situação que estamos vivendo e vamos perguntar a Deus: marchar para onde? Como? Tem um mar à frente, tem um exército atrás. Como marchar, Deus? E Deus vai olhar para mim e para você e falar assim: não é para você olhar para os problemas, é para você olhar para mim. Olha para mim. Marcha. Moisés, levanta a mão. Estende o cajado. Moisés levanta e estende. Vocês estão com medo do mar, não estão? Então abra. O mar se abre e o povo atravessa em terra seca. Aquilo que estava gerando a preocupação e o desespero se transformou no caminho da salvação para eles, da libertação. Deus livrou esse povo daquilo que eles tinham medo, que era o mar. E o exército, que também os amedrontava, foi destruído no mar. Deus destruiu o exército de Faraó. Eles foram tragados pelo mar. Porque quando o povo passou, Deus ordenou a Moisés: Moisés, estende a mão, porque o mar vai se fechar. E o exército estava atravessando também. Mas enquanto eles estavam atravessando, o mar se fechou e todos morreram. E essa é a lição que fica aqui para mim e para você. Reflita sobre isso. Nesses 3 conselhos. O Senhor tem poder para nos livrar. Tenha coragem. Coragem. Não tenha medo. O cenário quer amedrontar você para fazer você se desesperar. Não se desespere. Não tenha medo. Deus, Ele tem poder para nos livrar. Fique calmo. Aquieta-te. Deus, Ele diz isso num dos seus salmos: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado sobre a terra. Aquietem-se. Aquietem-se para ver o que Deus está fazendo e o que Ele fará. E também, Deus tem poder para nos livrar. Haja, tenha atitude, marche. O cenário não tem como. Tem, continue marchando na fé, continue marchando na vida com a confiança e os olhos em Deus, na certeza de que Ele abrirá o mar na sua frente para que você atravesse, porque Ele está conduzindo a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa palavra se torne vida em nós, nesse momento tão preocupante que temos vivido, que nós possamos vivenciar isso na prática também do dia a dia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento e podemos refletir na sua palavra. Nós vimos aqui o livramento que o Senhor deu ao povo de Israel, quando o Senhor os tirou do Egito. O Senhor os livrou, salvou e os levou a uma terra boa, que tinha muitas coisas boas.
E essa é a promessa que o Senhor fez a nós também, de nos levar aos céus e vivemos a eternidade contigo. O Senhor já nos livrou também da escravidão do pecado, a escravidão dos erros e falhas que vivíamos. E o Senhor nos livrou da condenação eterna, nos colocou nesse mesmo caminho, assim como o povo de Israel. E nesse meio do caminho, às vezes caminhando contigo, Senhor, temos nos deparado com o mar à frente, com o exército atrás, e isso muitas vezes tem gerado medo, preocupações e desespero em nossas vidas também. Mas a nossa oração é para que o Senhor nos ajude a termos a coragem, a termos confiança, a ficarmos calmos, Senhor, diante desses momentos e de agirmos também, Pai, no momento que devemos agir e marchar, e que nós possamos continuar marchando até o final contigo, olhando sempre para o Senhor na certeza de que o Senhor está no controle de tudo. É assim que nós oramos, nos ajude e que a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Meu irmão, irmã, amiga, amigo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você se coloque diante de Deus com a coragem, com confiança e com atitude. Marche, diga ao meu povo que marche, que nós possamos continuar marchando, que você tenha uma semana abençoada de vitória e confiança em Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família.